Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula de física. Hoje a nossa aula 4 do segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre diferença de potencial, tá bom? Antes de eu da gente começar a falar aqui sobre o nosso conteúdo, eu queria só deixar um recadinho aqui para vocês. Para que vocês tomem cuidado quando vocês forem enviarem a atividade de vocês na plataforma, para que vocês tomem cuidado, porque tem alguns alunos, isso não pode ser o seu caso, mas alguns alunos estão enviando documentos em branco na plataforma e marcando como feito, como concluído. Pessoal, não adianta, tá? Porque a gente está olhando, atividade por atividade, então se você não enviar a sua atividade feitinha, as imagens com as resoluções, não vai adiantar nada, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá, olha só. Diferença de potencial. Diferença de potencial também é conhecido como DDP, né? DDP significa o quê? Diferença de potencial. Também chamado de tensão. Olha só. Diferença de potencial também pode ser chamada de tensão. Olha só. É definido como um trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B, né? Quando imersa em um campo elétrico. Beleza, olha só. Fórmula da DDP, ou seja, fórmula da diferença de potencial. Olha só, esse U aqui significa o quê? Diferença de potencial, ou eu posso chamar também de tensão, tá bom? É igual a VA, potencial no ponto A, menos o potencial no ponto B. Que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que o trabalho da força elétrica, exercício de um ponto A até um ponto B, certo? Isso aí a gente viu na aula passada, né? Dividido por quê? Que é o quê? A carga elétrica, né? Que ela é dada em Coulomb, tá? A diferença de potencial é dada em volts, né? A potência de um ponto ou outro qualquer aqui também, em volts também, certo? E daí por diante. Beleza. Para a gente continuar falando sobre DDP, diferença de potencial, a gente tem que falar sobre a lei de Ohm, certo? Então vamos lá. Falando sobre a lei de Ohm, é o seguinte: a lei de Ohm afirma que a resistência elétrica é determinada pela razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Ou seja, quando eu falo da resistência elétrica aqui, no caso a gente falando de DDP, de diferença de potencial, a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, certo? Que ela me fala o seguinte, ela me fala que a tensão é igual ao valor da resistência vezes a intensidade da corrente elétrica, certo? Beleza, tá? Então, olha só, tem um exemplo bem prático aqui pra gente fazer isso aqui. Vamos ver na prática aqui agora. Olha só, exemplozinho bem bonitinho aqui. Olha só, qual a diferença de potencial que estão submetidos os terminais de uma torneira elétrica, certo? Então, beleza, de uma ponta a outra, né? Beleza, esses terminais. Que apresenta resistência, olha só, a minha resistência aqui, ó, é igual a 25, esse símbolozinho aqui, ohm, tá? 25 ohm, certo? Quando percorrido por uma corrente de 4, esse 4A significa 4 amperes. Então, a minha corrente, a intensidade dessa corrente, então meu I aqui, certo? É igual a 4 amperes, certo? Beleza. Então, ele está pedindo o quê? Está pedindo a diferença de potencial, certo? Gente, diferença de potencial. Na mesma coisa que tensão, tensão é a mesma coisa que DDP. Então, vou utilizar essa propriedade aqui, olha só. A minha tensão, ou DDP, é igual ao quê? Ao valor da resistência vezes a minha intensidade de uma corrente elétrica. Já tenho aqui, eu tenho o valor da resistência e também tenho da corrente elétrica. Então, só vou substituir. Então, a minha tensão vai ser igual a 25, vezes
4 amperes, né? Que é a minha intensidade. Ou seja, concluindo aqui, a minha tensão ou a minha DDP é igual a 100 volts, certo? Gente, é só isso? Sim, professor. Só isso. Ou seja, tensão é a mesma coisa que DDP, certo? Por que eu utilizei essa propriedade aqui? Porque, olha só, o problema ele já me dava a resistência e também me dava a intensidade da corrente elétrica e me pedia a tensão. Sendo assim, eu só posso utilizar essa propriedade aqui, né? Fica muito mais simples, beleza? Pessoal, tô deixando uma atividadezinha para vocês aí, tá bom? Bem simples para vocês estarem fazendo, com base nessa aula, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Dê uma olhada nesse vídeo, né? Qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, beleza? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.